fazer um exemplo, o primeiro exemplo de treinismo bem simples, tá? E vai procurar aplicar aqueles passos lá que a gente fez, ou aquelas dicas que a gente trouxe na aula passada. Então sempre a primeira situação, eu tenho que analisar se a minha estrutura ela é isostática. Por quê? Se ela for hipostática, ela não é estável. Então você não utiliza esse tipo de estrutura na construção civil. Se ela é isostática, ok, dentro dos métodos que a gente viu até agora, aplicando as condições de equilíbrio, e o caso aqui, o método dos nós, a gente consegue resolver. E se ela for hiperestática, aí você precisa de um dos métodos para a resolução de estruturas hiperestáticas. E aí muda um pouquinho o teu panorama. Ok, passei e verifiquei está correto. Isostático, vai ser o caso aqui. Segunda situação que eu tenho que fazer, tenho que calcular, as reações de apoio. Tem que calcular as reações de apoio. Ok, porque eu preciso de todo o carregamento da estrutura. Tendo as reações de apoio, eu tenho que orientá-las de forma correta. Porque eu não posso ficar mudando, eu não vou mudar aqui, não. Você tem que sempre deixar lá na forma correta, porque a análise de cada nó, a análise do diagrama de corpo livre de cada nó, ele necessita que o esforço esteja na orientação correta. Ok, orientei corretamente todo o carregamento, então a reação de apoio mais o carregamento externo, eu vou nominar os nós e as barras. Aqui eu coloquei dentro daquela linha que eu propus na aula passada, nó com letra, barra com número, lembra? Daí fica um pouquinho mais fácil para a gente poder fazer essa análise, ela não fica tão confusa. Ok, então tenho essas considerações, eu vou começar a analisar cada nó por vez. Qual que é a condição sine qua non para eu conseguir fazer uma análise de um nó? Eu só posso ter quantas duas informações que eu preciso calcular? Duas. Por quê? Se eu tiver três informações, vamos pegar aqui, por exemplo, o nó B. Se eu fosse começar pelo nó B, eu teria o esforço na barra 4, o esforço na barra 3 e o esforço na barra 1. São três incógnitas para duas equações, que a gente só vai trabalhar com duas equações aqui. Somatório de esforços verticais, somatório de esforços horizontais. Se eu tenho duas equações e três incógnitas, lá dos primórdios da álgebra linear, você tem um sistema impossível. Você não consegue resolver. Você precisa de, no mínimo, mais uma equação para tornar o sistema impossível em possível e determinado, que é o caso que a gente vai trabalhar. Então, por isso que a gente só tem duas incógnitas por vez. A sua análise pode começar para qualquer lado, não tem problema. Por quê? Sempre você tem que analisar um nó se ele só tem duas incógnitas a serem calculadas. Ok. Mas está faltando uma coisa ainda, um elemento antes da gente começar o cálculo. Qual é? Preciso de uma informação que não tem no desenho. A gente tem que calcular. Digam os ângulos internos da treliça. Então tem uma informação que a gente precisa calcular. Qual é? Os ângulos internos. Ótimo. Então a gente vai precisar de todos os ângulos internos para essas barras aqui, ó. Porque a gente vai necessitar dessa informação para fazer decomposição de esforço e tudo mais. Então a gente acaba retornando a muitos conceitos que vêm da física. Lá do início, tá? Do conceito de equilíbrio de um ponto material, equilíbrio de corpo rígido. Olha a resposta, hein? Vai ficar 2 vezes gravado o convite para o seminário. Nós demos pausa. Deram pausa. Povo é ligeiro mesmo. Então é o seguinte, a gente precisa calcular aqueles ângulos ali. Pensei que era difícil, convite, né, de seminário. Não tem nenhum convite de seminário? Não, ainda não. Não, e agradecemos por isso. Então é o seguinte, como que eu calculo o ângulo de um triângulo? Com que informação que eu utilizo? Da onde? Que área da matemática que eu utilizo? A trigonometria. Eu vou utilizar
conceitos da trigonometria. Aí um certo dia você deve ter pensado, onde eu vou utilizar essa porra na minha vida? Está aqui, um exemplo. Trigonometria talvez é um dos conceitos da matemática mais presentes na tua vida. E a gente utiliza muito na engenharia. Então eu vou precisar dos seguintes ângulos aqui, ó. E aí tanto faz qual é a sua noção espacial. Esse, 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 esse e esse. Por que eu falei que tanto faz? Porque você consegue calcular a barra 3, por exemplo, esse ângulo ou esse ângulo. Então tanto faz. No caso aqui, por uma questão de facilidade para o primeiro ângulo, são ângulos iguais, 45 graus cada um. A partir do momento que você começa a mudar as suas dimensões, você vai tendo ângulos diferentes e isso também vai impactar no teu cálculo. Tá? Então a primeira coisa, eu vou calcular e vou chamar aqui, como eu tenho alguns ângulos que são diferentes, então aqui é a primeira informação que eu vou precisar, vou chamar esse cidadão de θ1, esse cidadão aqui de θ2, esse cidadão aqui, ó, θ3, esse daqui de θ4 e θ5. Ainda falta esse. A gente não vai precisar. Tá? Notem que tem uma semelhança na consideração do ângulo. Este ângulo está com a barra está inclinada e com a consideração do θ para qual eixo? X ou Y? X. Por quê? Isso ainda acontece de uma situação do automático, do piloto automático. Quando a gente acaba aprendendo a realizar decomposição de forças, muito a gente utiliza tudo em relação ao eixo X. Então fica uma análise mais fácil. Mas, lá na física, eu vou provar, vou reduzir a fórmula para vocês, como que a gente vai fazer a decomposição. Tá? Até para, caso tenha um ângulo diferente, que pode acontecer, você tenha a situação para trabalhar. Tá? Então a primeira situação, eu quero descobrir o ângulo e tenho só duas medidas do meu triângulo. Vou pegar por esse daqui, ó, triângulo 3, 4, 5, mas não nessas, são essas medidas, né? Tá, o triângulo clássico, mas eu vou só reproduzir ele aqui para vocês verem, tá? Então 3 metros aqui, 3 metros aqui. Então aqui a barra 4, a barra 5, a barra 3. Isso daqui não é medida, vamos colocar a medida aqui, senão daqui a pouco vamos falar que eu sou burro. Não teria como acontecer no plano normal. Iam jogar ainda Pitágoras na minha cara. Então, e aqui está o θ1. Então é o seguinte, ó, eu tenho esse triângulo, certo? É como se fosse o triângulo. Vou colocar os nós aqui que são os vértices do triângulo. Triângulo BCD. Tá? Então é o seguinte, então, o que acontece? Eu tenho duas informações do meu triângulo. Eu tenho o comprimento da barra 4 e o comprimento da barra 5. A barra 5 em relação ao ângulo θ. Qual que é o nome que ela recebe na trigonometria? Cateto oposto. A barra 4 em relação ao ângulo θ. Recebe que nome? Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a função trigonométrica que eu utilizo? Tangente. Tangente. Ok. A tangente não é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o ângulo. Então, a operação que a gente vai utilizar, o arco tangente. Então, θ1 será igual ao arco, ou seja, o ângulo cuja tangente vale. Aí o tamanho do cateto oposto pelo comprimento do cateto adjacente. Em vossa calculadora é a função tan a menos 1. Shift tan.
Então, mesma coisa. Essa daqui é o arco tangente e você coloca o valor. Arco 45. tangente de... Aqui é uma tangente clássica que vai dar 45 graus. Ou I sobre 4. Adiante. Por Thales, eu não consigo dizer que o 2 tem o mesmo valor? Sim, não, sim. Isso daí, algumas situações a gente vai acabar pegando por lógica. Por exemplo, θ1 e θ2 é o mesmo valor. θ4, θ3 e θ5 é o mesmo valor. Né? Então pode acontecer, a gente observa como está configurado o triângulo, é mais fácil a gente ver um pouquinho de tempo. Tá? Então daqui a pouco eu vou colocar lá as informações. A outra que eu preciso, vamos considerar ali como se fosse o θ4. Tá? Então eu vou só representar aqui para não ter problema. Mas depois isso daqui é algo que tem que sair rápido. Tá? O uso dos triângulos a gente trabalha muito em topografia. Até mesmo pelos métodos que a gente tem. DF. Isso daqui é só na primeira aula, tá? Que faça esses desenhos. Depois não tem mais. Só para reproduzir ali para não ter problema. Essa aqui é uma barra com 3 metros, conforme a gente já viu, e aqui 2 metros. Então, se a gente quer calcular θ4, então novamente, saúde, eu tenho informação do cateto oposto e do cateto adjacente. Então, θ4 será o arco cuja tangente vale cateto oposto 3 sobre adjacente, 2. 56, 3. Então, arco tangente de 1,5, 56, 31. Isso? 31 graus. Professor, Oi? Tem? tem um jeito muito mais fácil que eu acho do trabalho. Qual? Pelo polígono da calculadora. Polígono? Você aperta o polígono, daí você aperta supor de 2,3, dá um igual. Ele te dá o valor da lei hipotenusa. Se você apertar alfa, F, ele já te dá o ângulo. Se você fizer ao contrário da lei hipotenusa, você pega a hipotenusa e o ângulo, você tem o valor. Fica muito trabalho. Cada um fala, então faz do jeito que acho mais fácil. Isso aqui é o método mais clássico. Bom, munidos dessas informações, vou colocar aqui então. 45 graus. 45 graus. Graus. Outra 34 e 69. Bom, isto posto, a gente vai poder começar a análise de nó por nó. Essa treliça aqui, ela não é uma treliça simétrica, ou seja, você não basta você fazer apenas metade de acordo com o eixo de simetria e replicar os resultados na outra metade. Então, como que a gente vai apresentar os resultados depois que a gente fizer a análise? A gente pode representar dentro do desenho com o esforço indicado em cada barra e com uma tabela indicando a barra. E se o esforço lá era de compressão, um esforço negativo, um esforço normal negativo, um esforço de tração, um esforço normal positivo. Tá? Então, unidos, vamos começar a fazer as devidas análises de nó. Então, para analisar, novamente, a gente precisa que o nó tenha no máximo, na análise dele, 2 incógnitas. Eu posso começar, por exemplo, pelo nó A. Se eu tiver o nó A, eu tenho o esforço da barra N1 e da barra N2. Eu já vou fazer a reação depois.
Se eu vou ver o do nó B, N1, N3, N4, descarta, venho para o outro lado. O nó G, eu tenho N11 e N10, aqui eu posso começar. E independo até de reação depois. E aqui no nó E, se eu quisesse começar, eu tenho N6, N9 e N10, já são 3, eu já não consigo. Bom, então o primeiro passo aqui a gente já fez, certo? Primeiro, a gente verificou indiretamente. Vou colocar aqui, ó, verificação. Então, a verificação. 2N é igual a N mais B. Então, 2 vezes o número de nós tem que ser o número de barras mais o número de reações. Então, na verificação, 14 é igual a 14. No segundo ponto, a gente nominou tudo. Então, vou colocar aqui a identificação da treliça. Já foi feito também. Tá ali. 3, o cálculo dos ângulos. Ângulos internos. Passo 4, cálculo das reações de apoio. Aqui vocês vão ver que muda um pouquinho a situação. Bom, cálculo das reações de apoio. Então a gente vai ter somatório das forças horizontais, o somatório das forças verticais e o somatório de momentos em torno de um ponto qualquer. Então, mais. Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter uma pequena alteração em relação às vigas e os portos que a gente já estava acostumado. É como se eu tivesse girado a minha estrutura, certo? Ela estava nesse sentido, eu tombei ela aqui. Nesse apoio eu tenho uma reação neste sentido e neste sentido. Seriam exatamente, lá no caso, trabalhando com viga ou com pórtico, a reação, que lá no nosso caso era vertical e horizontal. Coloco ambas no sentido positivo. Então, HA e VA. Aí aqui embaixo, HB. Então a gente não vai ter a situação de duas verticais, né? A gente vai ter uma vertical agora nesse caso. Então, no somatório aqui das forças, das horizontais, então eu tenho HA e HB no sentido considerado positivo. Então, HA mais HB. E tenho uma força horizontal, um carregamento horizontal, que está lá no nó G, que é uma carga de 17 kN. Menos 17 igual a 0. Portanto, HA HB é igual a 17 kN. Ok. Somatório das forças no eixo Y. Eu tenho VA positivo, está para cima, e tenho 3 carregamentos no sentido negativo, que estão para baixo. 28 no nó C, 15 no nó E, 10 no nó G. Então, menos 28 menos 15 menos 10 tem que ser igual a 0. VA vai ser igual a 63 positivo. 53. 53, obrigado. Desculpa. 53. Então ele vai dar aqueles números ali dão negativos, passa para o outro lado positivo. Então isso daqui já está feito e até o sentido está correto. Ó. O positivo, o sentido está correto, a gente não vai mudar em nada. Somatório de movimentos. E aqui começa a morar o perigo. O que vai acontecer? Eu tenho uma consideração que é a mesma na questão de sentido de giro da carga, só que eu preciso tomar alguns cuidados aqui para não ser surpreendido. Tá? Você pode fazer o somatório dos momentos em torno do ponto B ou do ponto A. Qual vocês preferem? Qual mais fácil? Não, perguntando, qual vocês preferem? Tá mais fácil, não tá lá? B ou A?
B de bosta. Então vamos lá. Somatório em torno do ponto B tem que ser igual a zero. Vamos analisar quem que não provoca momento em torno do ponto B. É a primeira coisa. Em torno do ponto B, o VA provoca momento? Não. Por quê? Ele passa pelo ponto. A carga do 17 lá, ó, está horizontal no ponto G, no nó G. Provoca momento no B? Não. Então quem que a gente vai ter? A gente tem o HA e todo o carregamento horizontal. Vertical. Que a gente vai ter. Vamos começar pelo HA. O HA em relação ao ponto B gira em que sentido? Horário, que é? Positivo. O HA vai ser multiplicado por quanto? 3. Então 3HA. E aí a gente começa a olhar o carregamento. Vamos lá no ponto C lá. Ó. Aquela carga de 28 gira em que sentido em relação ao ponto B? Horário. Horário é positivo, então vai ficar 20 vezes quanto? 3. Então mais 28 vezes 3. Aí lá no ponto E tem aquela carga de 15, certo? A carga de 15 também vai girar no sentido horário. Então 15 vezes 5. Então mais 15 vezes 5. A carga do ponto 10, do ponto G, a carga de 10 no ponto G, gira em que sentido? Horário também, que vai ser positivo. Então vai ser mais 10 vezes quanto? 7. Igual a zero, porque a gente não tem mais esforço. HA vai ser um número negativo. Tem essas informações que vão passar para o outro lado negativo e vai dividir por 3. Então vamos lá. 28 vezes 3, 15 vezes 5 e 10 vezes 7. Dividido por menos 3 dá menos 76 dízima no 3. Então 3 é o infinito. Tudo bem? Portanto, o HB vai ser quanto? Cuidado para não errar aqui, ó. O HA é negativo. Ele está negativo aqui, vai passar para o outro lado positivo. Então vai ser 15, 17 mais 76, não sei das quantas. Então mais 17. Dá 93,3 ao infinito. Sim, ó, o HA está negativo. Você vai passar para o outro lado positivo, tá? Vamos confirmar se o HB é daquilo ali mesmo? Somatório de momentos em torno do ponto A tem que ser igual a zero. Por que isso? Se você... Fale. Não, calma, ainda não vou arrumar. Vou esperar terminar ali. O HB e o HA estão... Deram aquele resultado. Daqui a pouco eu arrumo aqui. Tá? Como que a gente... Por que é importante a gente dar uma olhada se o HB está certo? Se, e somente se entrar com as informações de reação de apoio errado, tchau. Praticamente você vai levar muito erro para frente. Você só conseguiria fazer essa barra independente, sem depender de outras informações. Então você tem um problema grande. Então a gente vai olhar ali e vamos fazer o somatório do momento em torno do A. Fazendo o somatório em torno do A, a gente vai descobrir o HB. Se ele bater, fechou. Vai ter a mesma informação. Tudo bem? Bom, então em torno do A, quem que provoca o momento? HB, 17, todas as cargas verticais, com exceção do VA. Então o HB em relação ao ponto A gira em que sentido? Anti-horário, vai ser negativo. Então menos 3 HB. Vou pegar outra horizontal aqui, ó, 17. O 17 gira em que sentido em relação ao ponto A? Horário. Ó, imagine a carga aqui, ó, nessa ponta, fazendo isso daqui, ó, horário. Então, mais 17 vezes 3. Depois, aí a gente pode ter uma praticidade aqui, ó. A carga de 28, a carga de 15 e a carga de 10 giram no mesmo sentido e com as mesmas distâncias que a gente já utilizou.
Tá? A gente vai só repetir aquela informação. Então 28 vai continuar girando no sentido horário, 15 no horário, 10 no horário. São as mesmas informações, porque só estão, um ponto está em cima, um ponto está embaixo. Tá? Então mais 28 vezes 3, mais 15 vezes 5, mais 10 vezes 7 tem que ser igual a 0. Então o HB está negativo, passa para o outro lado positivo. Então você faz aquela conta ali, ó. 17 vezes 3, mais 28 vezes 3, mais 15 vezes 5, mais 10 vezes 7. Divide isso por 3 e voa lá. Dá o mesmo valor. Por que eu falo assim que é muito importante? Na treliça, você acaba levando o erro. Então é importante você ter uma margem ali para você poder fazer uma verificação. E você tendo tempo, e dá tempo de fazer, faz um momento nos dois pontos. Daí não tem erro, garanto, porque se não bater, peraí, liga um sinal de alerta. Você pode ter feito um ou outro errado. Pode ser que até a tua verificação você tenha feito errado. Mas é importante sempre ter essa margem. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, eu vou apagar tudo isso e começar a análise dos nós, que é o passo 5 ali. E é o último, né? É o último passo 5. Que a gente tem. A gente vai olhar nó a nó. Bom? Vou apagar a tabela, porque a tabela vocês vão preenchendo e eu vou colocando as informações ali. Enquanto alguns vão copiando ali, eu vou particionar o quadro. Análise dos nós. Análise dos nós. 5. Análise dos nós. E eu vou começar pelo nó A. Por que não fazer o nó G? O G vai ser a tua fonte de verificação. Porque quando você chegar nessa barra pela esquerda e ele bater o valor, amigo, não tem como Não tem como vir errado e bater o valor. Não dá para fazer isso. Então se você caminhou tudo e deixou esse nó, que é o nó mais fácil para analisar, não precisa nem da reação de apoio, você já tem os valores. Então te ajuda até nessa questão de verificação. Então o primeiro nó que eu vou analisar é o nó A. Vou deixar corrigido aqui as reações, tá? Esse cara é para cá. E ali no desenho daí a gente coloca certinho, ó. Nó A. Então no nó A, tá aqui, ó. Qual que é a condição sine qua non para os esforços normais das barras? Eles têm que sempre sair ou entrar no nó? Sair do nó. Então a gente já deixa orientado ele saindo do nó. Então eu vou ter o N2, que é o esforço normal na barra 2, e o N1. Oi. Aquele virar existe mesmo? Não tinha que estar ali no... Existe. Tinha que estar no apoio, por isso que eu tô... Isso, porque é um apoio fixo aqui, ó. Mas então vamos fazer? É que o apoio fixo tem duas, ó. A gente olhava assim o apoio fixo, ó. Uma reação aqui e uma reação aqui, ó. Você só, é o mesmo, ó, só transporta ali, você vai ver que as duas são iguais. Embaixo, GBI não tinha VA, entendeu? Ah, tá, não, aqui eu coloquei o móvel aqui embaixo. Ela tá fixo, com apoio fixo aqui, um apoio móvel aqui embaixo. Tá? Aí eu tenho o carregamento para colocar aqui, ó, HA, já corrigido o sentido. É para esquerda. O HA vale 76, 3 ao infinito kN. E o VA, que a gente calculou, 53, para cima. Esse aqui é aquele para não zerar. Esse aqui é tipo nó para não zerar. Para conseguir resolver, a gente vai aplicar somatório de esforços na vertical e somatório de esforços na horizontal. Vamos começar pela horizontal. Somatório de Fx tem que ser igual a 0, para a direita positivo. Quem que eu tenho na horizontal? 76 para a esquerda, então negativo, ó, menos 76, 333.
e o N2, mais N2 igual a 0. Portanto, N2 vai ser 76,333 kN. Opa! Deu positivo a resposta. O que significa? Não. Qual que é o tipo de esforço? Tração. Não é que aquele sentido está correto, porque depois você vai analisar esse nó, a força está saindo. É para você ver qual que é o tipo de esforço que está acontecendo. Depois, somatório de FY. Tem que ser igual a 0 para cima positivo. Portanto, eu tenho o que seria o VA aqui, o 53 para cima, então positivo. O N1 para baixo, negativo, então menos N1 igual a 0. N1 passa para o outro lado, fica positivo. 53 kN. Novamente, deu positivo no esforço de tração. Tá? Então aqui o positivo e negativo que indica o tipo de esforço. Não é? Ah, está errado, troca o sentido. Então, só para não confundir essa parte. Tudo bem? Esse aqui é um nó simples, porque você não tem que fazer decomposição nem nada. A gente vai para o nó B agora, daí a coisa já começa a ficar divertida. Na tabela vai lá, por exemplo, onde está N1, coloca 53 na tração, 53 kN. No N2, 76,3333 kN na tração e deixa a parte de compressão zerada ou põe um risco. Não tem esforço dessa natureza. Esforço normal ou é tração ou é compressão. Não acontece os dois simultaneamente. Quando você fala de flexão, que é devido ao momento fletor, aí você tem compressão e tração simultaneamente. E aí de acordo com a fibra e o carregamento. Tá? Segundo nó, vamos mudar de cor agora. Nó B. Nó B. Então redesenho, e olha só por que eu falo lá da questão do sentido. O N1, deu positivo, está para baixo. Agora ele vai sair do nó, ele vai estar para cima. Ele não tem essa questão do sentido. O sentido da análise, o nó, a esforço de barra, sempre sai do nó. E eu conservo o valor. Deu positivo, então lá na hora de montar, eu vou colocar positivo. Tá? Então nó B, vou montar ele, que é a partezinha ali de baixo. Ó. Em vermelho eu vou deixar o carregamento. Carregamento, o HB deu quanto? 93, 3 é o infinito, naquele sentido ali, ó. Então aqui, ó. 93, 333 kN. Aí eu tenho N1. Só que o que é o esforço normal da barra? Ele tem que sair ou tem que entrar no nó? Sair. Ó. A mesma barra está aparecendo, só que você sempre sai. N1 deu quanto? 53. Positivo. Já está ali. É um valor que a gente já encontrou. Aí a gente tem quem ali? N4 e N3. Então, N3 aqui. N4. E temos um ângulo de 45 graus. Bom, olhando agora, meus padalões, se você bater o olho, você tem duas equações, somatória de verticais e somatória de horizontais. Olhando as duas e olhando o teu nó dentro, qual delas você faz primeiro? E por quê? Por quê? Então vamos fazer assim, ó. Fazer uma associação igual a do pórtico, que é um terror para muitos.
Vem fazer o gráfico de momento fletor no pórtico. O que a gente procurava fazer? As barras verticais. Porque daí as extremidades da barra horizontal a gente já tinha. Aqui você vai sempre aplicar aquela que já te dá o esforço direto. Para você não ir e voltar nas equações. Olhando as duas, você tem vertical. O N3 aparece tanto na vertical quanto na horizontal. E o N4 só na horizontal. Se você fizer a somatória de horizontais, você tem as duas informações ainda. Se você faz a somatória de verticais, você calcula o N3 direto. Então você sempre vai tentar procurar fazer o caminho mais rápido para você poder trabalhar. Tá? Então aqui a gente vai começar com o somatório de verticais. Faz diferença? Não. A ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6. Beleza? Olhando na vertical agora, quais são as duas informações que vão aparecer? N1 e N3. Concorda? N1 a gente já calculou. Quanto que vale? E está para cima, que é positivo. Então ele é positivo no sentido. E o valor também é positivo. Ele poderia ser nesse sentido e aqui estar negativo, se fosse compressão. Então você traria o negativo para cá. Deixaria o valor negativo aqui. Ou um ou outro caso aí vai acontecer isso. Eu vou fazer esse relato para vocês. Então N1, 53. Aí o N3, quando eu vou fazer a componente dele em Y, vai ficar para cima ou para baixo? A componente do N3 em para cima. Então, ó. Então lembra que tinha isso daqui, ó, lá nos primórdios? F, Fx e Fy. Daí que davam esse ângulo aqui, θ. Faziam isso? Se tiverem que fazer isso, por exemplo, para entrar, né? No curso vestibular. Né? Tinha questão de física, sempre tem esses negocinhos, esses continhos de padeiro lá, sempre tem. Então aqui, ó, da onde que vai vir essas informações? Se você pegar e vai montar o teu triângulo assim, ó, F, Fx, Fy, θ. Quero descobrir o F. Você pode descobrir ele pelo seno e pelo cosseno. Vamos começar pelo cosseno. Cosseno de θ aqui vale quanto? Cosseno de θ, o cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa, F. Portanto, F. X é F, cosseno θ. Para o seno, cateto oposto, Fy, divididos pela hipotenusa, F. Então, Fy é F seno θ. Por que eu peguei e insisti na questão do ângulo, sendo o ângulo em relação ao eixo X? Porque aí você fica com essas fórmulas no, digam, automático, no automático. E se o ângulo é esse aqui? Que é esse ângulo. Alfa, por exemplo. Alfa é, por exemplo. Se você for imaginar o cosseno de alfa, aí o que você tem? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, por isso que tem que ter bastante atenção nesse sentido. Aí você acaba alterando as informações. E aí o Fx ficaria F seno de alfa. Dependendo da situação, pode cair, e é bom só estar bem atento nessa parte, tá? Porque dedução de fórmula, de trigonometria, vocês já viram, alguns não, alguns sim, mas é coisa de ensino médio, né? A gente vê em física, cinemática da física, essas coisas, lá no primeiro ano do ensino médio. Bom, então 53. Então o N3 estará para cima. O ângulo faz com o eixo X, então será o Fy. N3 vezes
seno de 45 mais N 3 seno de 45 graus igual a zero. 53 passa para o outro lado negativo. E eu vou dividir pelo seno de 45. Então vai dar 53 divididos pelo seno de 45. Vai dar menos 74,953 kN. E agora, deu negativo. O que está acontecendo nessa barra? Compressão. Tudo bem? Agora, quanto vale o N3? Menos 74,953. Agora, a coisa vai começar a ficar interessante. Somatório de Fx tem que ser igual a zero, para a direita, positivo. Quais são as três forças que a gente tem no eixo X? Eu tenho 93, que já estava ali, que era o HB, o N4, que eu quero descobrir, e a componente do N3 no eixo X. Então a gente vai começar pelo 93 aqui, ó. Está para a direita, positivo. Então 93,333. O N4 também está orientado à direita, positivo, mais N4. Agora, o N3 no eixo X vai estar orientado para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Tá? Vai vir neste sentido aqui, ó. Para a direita é positivo ou negativo? Positivo. Olha a cor. Positivo. Agora, quando eu pego, uma cruz ali. Quando eu pego e faço a força inclinada indo para o eixo X, tá? Eu utilizo a multiplicação dela pelo seno ou pelo cosseno? Cosseno. Cosseno. Quanto vale N3? Menos 74, menos 74,953. Aí, vezes cosseno de 45. Eu já sei quanto vai. 53. N4 vai ser igual. Então 93 está positivo, vai ser negativo. Outro lado. Mais 74,953 cosseno de 45. Dá menos 40,333. Compressão. Então aqui, ó, fica um exemplo que eu sempre vou conservar o valor que eu estou encontrando. Por exemplo, as duas ali deram compressão, deram esforços negativos. Quando eu for utilizar elas novamente, caso do nó D aqui, ó, que eu posso usar, tem que entrar, por exemplo, o esforço normal da barra 4 tem que entrar negativo, mesmo saindo da seção. Você conserva sempre o sinal ali, tá bom? Aqui, menos 40,333. Vai lá na tua tabela, no N3 e no N4. Você vai marcar só na coluna de compressão o N3 74,953 e o N4 40,333. Elonil, calma. Na tabela coloca negativo? Não precisa colocar negativo. Porque o esforço de compressão, se você colocar em cima em negativo, não tem problema. Já fica algo subentendido. Chave.
Utilização da lei dos senos. Dá para usar? Dá. Vocês sabem o que é a lei dos senos? Sabe? Sabe como é que monta o triângulo para todos os sentidos estarem positivos? Ele tem que fechar o triângulo. O sinal, a peça que você trocar, ela tem que entrar negativo. Por isso que não vai dar positivo no negócio. Saca? Então, como se tivesse o quê? Aqui está o número de 45, né? É esse que você está procurando? Você tinha o que ali na nossa força? 53 em 1, aí na vertical. 53 Ah, faltou esse aqui, ó. Ele está no sentido contrário, então ele vai entrar negativo. E esse cara, que é o teu N3, está positivo, por isso que ele vai dar diferente. Fácil de se perder, não? Tá, não tem problema nenhum. Dá para usar a lei dos senos desde que você não se perca. Se se perder, um abraço pro gaiteiro, né? Tudo bem? Eu vou deixar anotado aqui os valores aqui só para pura referência, aqueles que a gente já tem, caso a gente precise utilizar aqui. Então, o N1 53, aí aqui 76 333, aqui menos 74 953 e aqui 40 333. Negativo. Vou apagar, vou fazer agora o nó D. Se você fizer um nó C, quantas incógnitas você tem? Você tem 3. Ó. Você vai ter a barra 5, a 7 e a 6. Por isso que eu não vou fazer ela. Se eu fizer o D, eu já descubro o 5, que vai ser bem fácil, vai dar 0. Aí eu venho pra cá e consigo resolver. Beleza? Sempre a premissa. Eu só posso trabalhar com no máximo 2 incógnitas. Nó D. Nó bem fácil, isso aqui, diga-se de passagem. Então, eu tenho N4 saindo do nó. Que vale menos 40,333. Tenho aqui N5. E N8. Que eu quero descobrir. Certo? Então aqui, posso escolher aqui, ó. Somatório de fx tem que ser igual a 0. Para a direita vai ser positivo. Então vamos pegar pelo N4 ali, ó. Olha como que é a vida. O N4. O N4 está para a esquerda. Para a esquerda é positivo ou é negativo? Negativo. Qual que é o valor do N4? Menos 40,333. Menos 40,333. Mais o N8, porque ele está para a direita, positivo. Igual a 0. N8 vai ser o mesmo 40,333. Positivo ou negativo? Positivo. Negativo. Esse é um caso, ó, ele está para a esquerda, mas ele está negativo, porque o nó, a força sempre sai do nó e você conserva o valor. Tudo bem? Somatória de verticais. Só para descobrir que N5 vale 0. Você só tem N5 na vertical e não tem outro esforço, conclui rapidamente que N5 é igual a 0 kN. Aí eu pergunto, pode acontecer essa situação?
Pode. O que isso significa? Vamos ver se alguém acerta. Oi? Pode ser retirada essa barra. Essa barra pode ser retirada sem prejuízo à estrutura. Agora, você imagine uma treliça e o povo vai lá e arranca uma barra do meio. Não ter isso, né? Você acaba mantendo ainda assim. Mas se você retirar ela e refazer os cálculos, não vai ter prejuízo algum. Além tem questão de estética, você manter padrão e tudo mais. Mas pelo conjunto quando você vende, né? Mas ele não altera a estabilidade do conjunto. Professor, você já não vai te eliminar o nó dele aí? Não. Você pode manter o nó. Ter essa barra e essa barra. Ela ser soldada aqui, né? Você tem a rótula aqui do mesmo jeito. Beleza? Até porque o esforço em ambas são iguais, né? Ambas são com pressão, ambas com o mesmo valor, 40,333. Então, agora a gente vai para o nó C. Então, a gente vai ver o que sobrou lá para fazer o nó C. Então, a gente tem, ó, 5 barras ligadas naquele nó e o carregamento externo. E uma barra a gente sabe que vale 0. Então vamos colocar o carregamento laranja aqui para fazer diferente. 28. As barras em verde seguindo o padrão. N2 sai do nó com qual valor? 76,3 é o infinito. Positivo. N2 igual 73,333. Certo ou errado? Certo. Aí o N3, que a gente já calculou, dá menos 74. Ele sai do nó também. N3 é igual a menos 76,953. Vou só deixar representado aqui, ó. 74. Ah, desculpa, 74. Olha aí rápido. Obrigado. Representado ali, ó. Como se tivesse o N5, mas a gente já viu que dá 0. Aí eu tenho N6 para calcular, sai da estrutura. E tenho N7. Vou colocar os ângulos aqui. Professor, só explica o N2 ali de novo, por favor. Porque se o N3 está saindo negativo, o N2 também está saindo positivo. Peraí. Então, vamos lá. Quanto que deu N2? Positivo, 76 e 31. Quanto que deu N3? Menos 74. Mas o esforço do nó sempre sai. Sempre o esforço da barra sempre sai do nó. E você conserva o valor. Beleza? Que é um pouquinho diferente, que não é tão reto. 3 para 2 aqui. Isso. Só para manter os valores corretos. Então vou colocar os ângulos aqui, ó. Esse daqui é de quanto? 45 graus. E esse daqui? 56,31. Esse aqui vai ter algumas recomposições aí. Beleza? Então vamos lá. Olhando novamente esse nó aqui. Tenho duas equações, somatória de vertical e somatória de horizontal. Qual das duas eu faço primeiro? Vertical. Vertical. Se eu faço vertical, quem que eu já calculo? N7. Se eu faço horizontal antes, ainda vai estar aparecendo N7 e o N6. Somatório. Pode dividir a tela. Somatório de verticais. Agora vamos ver quem de fato entendeu a história do ângulo. Vamos lá.
Começando pelo 28, quem já sabe o valor. 28 está para baixo, negativo. A componente em Y do N3 vai ser para baixo, menos. Quanto é N3? Menos 74.953. Vezes. Seno. O certo aqui é falar que é o, porque é esse ângulo aqui que está na componente, ó. Mas é o mesmo, tá? Então você usaria o seno desse ângulo ou o cosseno desse, o seno desse ângulo ou o cosseno desse, tá? Não, desculpa, aqui, ó, seno ou cosseno desse aqui, né? O seno desse ou o cosseno desse daqui que está na mesma. Então, o do 45 está na mesma. Então, vai ser seno de 45 aqui. O N7, a componente dele também é para baixo. Então, menos N7. A gente quer descobrir ele ainda. Eu estou usando o seno de 45, que a componente vai estar paralela ao eixo. Aqui, ó. Como se ele estivesse aqui assim. Como se ele estivesse ali, né? Isso, se ele estivesse aqui, estou transportando. Ó. Tá. N3 em Y. Aí ali, ó. N7 em Y. Então ali vai ser vezes seno de 56,31. Igual a zero. Nem cabe lá direito. O N7 está negativo. Vou passar para o outro lado. Positivo. Vou deixar junto aqui ainda, fazer esse daqui mais passado porque tem mais informação. Igual. Então ele é igual a essa soma aqui, ó. A gente tem que ver. Menos 28. Se quiser, ponha duas vezes o menos lá na tua calculadora que vai dar certo. 74.953 vezes seno de 45. Dá 25. Arredondado. Positivo. Vejam lá. Aí o N7 vai ser 25 divididos pelo seno de 56,31. Seno 56,31. Dá 30,046. Positivo. Esforço de tração. Faz o N6 e fica só o finalzinho para terminar a próxima. Fica só o nó E para terminar. O exercício completo a gente compara por G para ver se bateu. Beleza? Então N6, somatório de verticais, desculpe, horizontais, tem que ser igual a zero. Quem que vai aparecer aqui, ó? A componente do N3, o N2, a componente do N7 e o N6. Então elas ficam, em alguns nós, a conta fica extensa, mas não é uma conta difícil, ela é um exercício trabalhoso, né? Os três são exercícios trabalhosos. Então olhando ali, ó, começar pelo N2. O N2 está para a esquerda, vai ser negativo. Então menos 76,333. Aí o N3 vai estar para a esquerda. Menos esse valor, menos 74.953 vezes cosseno de 45 graus. Aí o N6, que é o objeto aqui de estudo, né? Mais N6. O N7 vai estar para a direita, mais N7 vezes cosseno de 56,31. Igual a zero. O N7 ainda considerou 30 anos, né? Isso, eu só. Não coloquei ali, mas pode ser. O N6 fica onde está, que vai dar a resposta direta. Aí você faz assim, ó. Faz toda essa conta aqui
O valor que der multiplica por menos 1, que é quando você está passando para o outro lado. Então, ó, menos 76,333, menos